Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? É uma grande privilégio, irmãos, a gente poder, como o irmão falou, dar continuidade, ministrando para os irmãos. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite, tá? Irmãos, eu queria falar algo, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 1 Pedro 2, 1, de 1 a 3, mas antes da gente entrar no tema central da nossa palavra, eu queria dizer que hoje nós estamos já passando da metade do mês, E todo início de ano, irmãos, a gente faz promessas, esse ano vai ser melhor, esse ano eu vou cuidar melhor das minhas finanças, vou cuidar melhor da saúde, enfim, vou estudar mais, A gente faz projetos e eu queria dizer que muitas vezes nós fazemos projetos, mas nós esquecemos, de colocar esses projetos na mão de Deus, Eu em casa lá, eu e a minha esposa, a gente começou o ano da seguinte forma, A gente começou a olhar dentro dos armários, em vários lugares, ver o que está acumulado lá que a gente precisa descartar ou doar ou, se livrar, E o tema da nossa mensagem hoje é mais ou menos dentro disso, onde alguns cristãos que já haviam sido crido em Jesus, já haviam conhecido ali a palavra através dos ministérios, da época, mas no decorrer do tempo eles começaram, por conta das perseguições que eles sofreram, eles começaram a se dispersar, Então a gente vamos entrar no tema aqui agora, Pode abrir lá, por favor, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 1 e 3, Vamos ler todos juntos? Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém, meus queridos? Bom, então Pedro faz essa chamada aí. A gente sabe que as cartas de Pedro foram escritas para os irmãos que estavam na Capadócia, Cilícia, enfim, estavam espalhados, cristãos que estavam dispersos por conta das grandes perseguições. E com o temor, das perseguições, com as diversas crises que vinham acontecendo entre o meio cristão, eles começaram um pouco a se desvirtuar da verdadeira palavra, Eles eram cristãos, mas eles estavam ali bem, digamos assim, sensível, Aliás, insensível à verdadeira palavra, e estavam como se fosse uma presa fácil para falsos profetas, para talvez começarem a cultuar deuses pagãos, que eram dos costumes dos povos, Então Pedro fala lá assim: deixando pois toda malícia, engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, Lá de 2, 1, 3, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, um leite racional, ou seja, um leite verdadeiro, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Lá no 3 ele fala assim: se é que já provades que o Senhor é benigno. Então ele faz aqui uma afirmação, Bom, primeiramente, para quem Pedro está falando, Para quem Pedro está escrevendo? Pedro escreveu aos cristãos com aplicação ampla para a igreja em geral, Então, ela serve para os cristãos que estavam dispersos, mas hoje ela vale para toda a igreja em geral, E por que Pedro escreveu? Eles estavam dispersos em terras estranhas, sofrendo perseguições por amor e a fé em Jesus Cristo, E para que Pedro escreveu? Para os encorajar e se fortalecerem, ou seja, retornarem à verdadeira fé e a manterem a fé, amarem uns aos outros, serem hospitaleiros, isso tudo mesmo diante das adversidades vividas, Então Pedro, o que Pedro percebeu ali, As notícias que vinham dos acontecidos até a Pedro é que alguns irmãos estavam se esfriando na fé. Mas trazendo hoje, irmão, contextualizando para a nossa época hoje, quão fácil é a gente desvirtuar, irmãos. Quão fácil é a gente
muitas vezes, sair do caminho, né? Por isso que a Bíblia fala assim, vigiai e orai, porque o diabo, o inimigo, ele está ao derredor, ele está rugindo como um leão, né? Ele não quer algo escandaloso, não, ele quer só uma brechinha, né? Só um vacilo nosso para ele poder nos derrubar, certo? Então Pedro estava preocupado com isso, ele falou, se eu não cuidar, não escrever para aqueles irmãos, possivelmente eles vão cair, e vão cair nas armadilhas e em falsas doutrinas, irmão. Então, a igreja hoje ela é fundamentada, né, na base pela fé, a fé em Cristo Jesus. E o momento em que nós desviarmos nossa mente, nosso coração de Cristo, é onde o inimigo ele ataca e assola nossas vidas, né? E lá então, a primeira coisa que eu aprendo, né, com essa pequeno texto, né, quer dizer, parte desse texto, Pedro, então, ele traz ali uma exortação, mas não uma exortação tipo, vou punir, não. Mas é um conselho, né? Eu vejo mais como um conselho, que aquele povo, aqueles cristãos daquela época, eles abandonassem o pecado e as velhas práticas, né? Porque muitas vezes, irmão, nós somos tentados a voltar à nossa velha vida, a voltar aos nossos pensamentos, mas lá atrás, sabe? Lá atrás eu tinha isso, lá atrás minha vida era assim, era assado e tal. Então a gente tem esses hábitos, né? Mas quando a gente se alimenta da verdadeira palavra de Deus, né? E é onde a gente vai crescer e vai passar por todas as nossas dificuldades, por todas as nossas limitações e assim caminhar com Cristo, né? Lá no verso 1 ele fala, deixando pois toda a malícia, né? Bom, a gente entende aqui que no meio daqueles irmãos lá haviam malícias, né? Muitas vezes brincadeiras de mau gosto, piadas, né? E no nosso contexto hoje, irmão, então a gente tem que fugir de toda malícia, né? O Salmo 1 fala, né? É bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, né, irmão? Então, nós somos convidados a meditar na palavra de Deus dia e noite. Efésios 4, 22 e 25, por favor. A gente vai trabalhar bastante, né, com textos bíblicos, confirmando, né, o que o Pedro já vem falando também, né, que o apóstolo Pedro escreveu. Bom, lá diz assim, ó, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade, né? Hoje de manhã nós falamos, né? Um dos atributos de Deus é a verdade, né? E a verdade de Deus que nós não podemos deixar de lado, irmãos. Então, ali ele fala para a gente, despir do velho homem, ou seja, aquela roupa velha, eu descartei, como eu falei hoje, agora há pouco, a gente fez uma limpeza, então descartamos aquilo que não tinha utilidade mais para nós. Então tem muita coisa, muitas vezes, que está dentro do nosso coração, que só você e Deus sabe, que precisa ser eliminado, ser arrancado, para poder seguir em frente, né? Para podermos seguir em frente, não só individual, mas como igreja também, amém? Para que a gente permita-se ser mais usado por Deus, por onde a gente andar. E à medida que a gente vai nos despindo do velho homem, colocando a vestidura nova de Cristo, a vestidura da palavra de Deus, irmãos, Deus vai usando a gente de uma forma grandiosa e a gente vai sendo sal e luz na vida das pessoas que estão à nossa volta. Amém? Lá em Colossenses 3:8, por favor. Agora, porém, né, ainda está dentro do mesmo contexto, agora, porém, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar, né? Então, nosso corpo, todo o nosso ser, nós temos que consagrar a Deus, né? Então, toda palavra, muitas vezes, a gente tinha um velho hábito de falar um palavrão, sabe? Então, isso, irmãos, não cabe, né? Não condiz mais com o cristão, né? Com o crente, né? Então nós temos que ter sabedoria, discernimento nas nossas palavras, para que a gente possa honrar o Senhor com nossas vidas e dar um bom testemunho. Amém?
Vamos seguindo aqui. Aí, como que eu posso aplicar isso para a minha vida hoje? Esse ensinamento, esse ensinamento que Pedro está trazendo para a gente, né? Primeiro, abandonar práticas e atitudes que não combinam mais com a nova vida em Cristo, né? Mentiras, iras, palavras ofensivas, engano, ou seja, todo tipo de coisa que desagrada a Deus, nós devemos abandonar. E a gente sabe, quando a gente desagrada a Deus, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele fala para a gente quando a gente está caminhando fora do percurso, né? Nós devemos permitir que a palavra de Deus molde nossos pensamentos, né? Molde nossos valores, as nossas decisões, em vez de seguir a cultura atual ou as modinhas, né? Então hoje é muito comum a gente abrir as redes sociais lá e tem muita modinha, né? Tem modinha para todos os tipos, certo? Mas nós não devemos nos deixar levar, né? Ao invés de ser influenciados pelos chamados influencer digital, nós devemos ser influenciadores, mas não digital, influenciadores da palavra de Deus com a nossa vida, com todo o nosso ser, né? Representar o Senhor Jesus por onde andarmos. Viver com justiça, santidade, verdade e domínio próprio, né? No dia a dia, né? Seja em casa, seja no trabalho, seja nas redes sociais, né? Nós devemos também saber o que vamos postar, para ver se não é fake news, para ver se não é mentira, para ver se nós não estamos denegrindo a imagem de alguém, né? Ainda mais hoje com a inteligência artificial, é muito fácil você ser enganado. Por isso nós devemos muitas vezes saber bem aquilo que a gente está fazendo, para que a gente não venha aí a dar sequência a uma coisa errônea. Isso aqui, né, vale para individualmente, né, para todo o nosso ser. Agora, para o contexto da igreja, né, as fofocas, intrigas, disputas, né, críticas destrutivas, certo, irmãos? E divisões, né? Falar sempre a verdade em amor. A igreja deve promover perdão e edificação mútua e mostrar Cristo não só pelo que prega, né, mas pela forma como se vive e como se relaciona, irmãos. Então, nós, né, muitas vezes nós não precisamos, como eu falei, não precisamos fazer algo escandaloso, né, para que as pessoas se escandalizem com as nossas ações, né? Às vezes uma palavra errada, algo que a gente faça, né? Não sou eu. Aquele irmão lá frequenta a igreja X ou a igreja Y, tá? Então nós, além de representar individualmente a Cristo pessoalmente, nós também representamos a nossa igreja local, né? Com os nossos testemunhos de vida. Vamos lá? Segunda coisa que eu aprendo, né? Pedro ensina que ao nascer de novo, deve ser gerada em nós uma identidade cristã, né? Nós temos nossos documentos, né? Alguns têm passaporte, RG, CPF e tal, mas nós temos uma identidade cristã, irmãos. As pessoas olham para nós lá fora e eles têm que saber que nós somos diferentes, né? Dentro do colégio, dentro das faculdades, dentro do nosso trabalho, nós temos que mostrar que somos pessoas transformadas por Cristo, né? Para que a pessoa fale, mas o que você tem? Por que você é tão diferente? Por que você consegue se destacar, né, em meio a tantas adversidades que o mundo oferece, irmãos? E para nós aplicarmos, nascer de novo, então, não é apenas mudar de religião, mas permitir que Deus transforme o coração, os valores e o nosso modo de viver. Lá em João 3:3, por favor. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então, a Bíblia fala que nós somos nova criatura. E quando nós nascemos de novo, nós desvestimos o velho homem e colocamos vestes brancas de louvor para que nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Então, nascer de novo, já falei, não é mudar de religião, né? E nova criatura é deixar práticas antigas, né, que não agradam a Deus, e assumir uma vida coerente com Cristo no cotidiano, né? No nosso dia a dia. Só licença um pouquinho, irmão, só abrir aqui.
muitas vezes também nas nossas decisões, palavras, atitudes e nos nossos relacionamentos. E a fé cristã hoje, irmão, ela exige uma experiência real com Cristo, tá? A gente vê hoje, tem muito ano. Se você perguntar hoje, tem muitos que se dizem cristãos, irmãos. Mas o verdadeiro cristão, ele está ali na forma do agir, do ser dele, na forma do comportamental dele, certo? Independente do local que você esteja, às vezes você está viajando longe e fala, não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo, né? Nós temos que ser sal e luz por onde andarmos. Terceiro ensinamento, né? Que Pedro traz para nós, irmãos, é a sede da palavra de Deus, né? Quantos aqui, quando conheceu a Cristo, né, irmãos? Muitas vezes você é leigo na palavra e tal, às vezes tem alguns ainda que talvez estejam iniciando a fé cristã, e a gente tem aquela sede de Cristo em nossas vidas, né? Eu me lembro que quando eu conheci a Cristo, eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava no terceiro turno, e tinha um rapaz que trabalhava comigo, eu trabalhava na área de qualidade, lá em São José dos Pinhais, no Paraná, e a gente ficava vendo uma máquina lá, um robô trabalhar, fazer a solda lá e tal, e a gente fazia monitoramento só dessa solda, desse trabalho, e um dia eu estava na beira do alambrado lá, só observando, né, e esse jovem chegou em mim e tal, e questionou, né, sobre a Bíblia. Aí eu falei algumas palavras da Bíblia para ele e tal, quem é Deus, quem é Jesus e tal. Ele falou, mas a Bíblia foi escrita por homens, né? E naquele momento eu tinha aprendido aquilo, acabado de aprender aquilo, irmãos. Mas veio lá, homens inspirados por Deus. Fala, foi homem sim, mas homem inspirado por Deus. E não falamos mais sobre isso, né? Aí continuamos nosso trabalho e tal. No dia seguinte, né, ele chegou antes de mim, e a hora que eu estava passando, ele chamava de Flavinho, vem cá. Eu corri beirando perto dele, ele falou, cara, eu não consegui dormir direito com aquilo que você me falou. Eu falei, mas o que eu falei para você? Não fiz nada demais? Ele falou, não, você falou que a Bíblia foi escrita homem inspirado por Deus lá, e eu conversei com meu pai já seguia uma religião, se não me engano, da presbiteriana, conversei com meu pai explicou algo para mim, e ele passou a ter sede, irmãos, por uma palavra. Então quando nós temos sede da palavra de Deus, o Espírito Santo nos usa, né? Nós temos que estar preparados para ser usados, porque vai ter momentos lá no seu trabalho que vai ter alguém precisando, vai ter alguém talvez em luto, vai ter alguém muitas vezes com dificuldade no relacionamento conjugal, vai ter alguém às vezes sofrendo com o filho nas drogas, irmãos, e você é a peça-chave, você é a ferramenta, nós somos a ferramenta de Deus, né, calibrada na medida certa para abençoar aquelas vidas, irmãos. Seja o chefe, seja o diretor, ou seja ali a pessoa que faz a limpeza geral da fábrica, da empresa, do escritório, da loja. Irmãos, então nós temos que nos calibrar, né, estar afiados na palavra. E nós só vamos fazer isso, irmãos, quando a gente permitir, né, permitir que Deus nos use, sabe? Por isso nós devemos nos aprender a cada manhã, a cada dia, da sua palavra, irmãos. Então, como eu falei, irmãos, lá no Salmo, né? Aqui Pedro está falando que, aliás, desejai afetuosamente o leite racional, ou seja, aquele leite não falsificado, irmãos. A palavra verdadeira que transforma e liberta o homem do pecado, né? Salmo 19:10, por favor. Está aqui, né? Nós devemos desejar a palavra de Deus dessa forma. Elas são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, né? Essa é a palavra de Deus, irmãos, né? A palavra de Deus, ela dá sabor à vida das pessoas. Ela traz vida, ela traz alegria, ela traz ânimo, ela traz força. A palavra de Deus traz longanimidade. Enfim, um monte de situações aí que nós podemos usufruir da palavra de Deus quando aplicado em nossas vidas, né? Mas o que eu devo fazer então para ter esse desejo intenso da palavra, né?
O que eu devo fazer? De que forma eu devo buscar, né? Primeiramente, dar o devido valor à palavra de Deus acima de opiniões, tendências e informações passageiras, né? Ou seja, quando a gente ouve alguém falando, né? É legal. Mas nós temos que saber se aquilo que a pessoa está falando é coerente com a palavra de Deus, né? Se aquilo que a pessoa está falando está dentro da palavra de Deus. Porque tem infelizmente, muitas pessoas aí falando e deixando de lado a palavra, né? Muitas vezes vendendo a palavra de Deus, fazendo barganha com Deus, e isso não agrada a Deus, né? Por isso nós devemos estar conscientes, né? Ter uma fé racional. O que é uma fé racional, irmãos? Uma fé onde eu tenho entendimento daquilo que eu estou fazendo. Se eu estou orando, eu saber porque eu estou orando. Se eu estou louvando, eu sei porque eu estou louvando a Deus. Se eu estou ouvindo uma pregação ou uma ministração, eu sei porque eu estou ouvindo essa ministração. Então eu não me deixo levar por qualquer vento de doutrinas, mas sim pela verdadeira palavra, irmãos. Então essa palavra que transforma, valorizar a palavra de Deus. Eu estava falando de manhã, semana passada eu estava lá em Mato Grosso, né? Eu trabalho com viagens e tal. Eu estava hospedado no hotel numa cidade chamada Peixoto de Azevedo, a uns 700 quilômetros ali de Cuiabá. E eu vi que bem na recepção tinha uma Bíblia aberta, irmão. Sabe uma Bíblia aberta e tal? E tinha uns salmos lá, eu até li um salmo, fui tomar um café na recepção, li um salmo lá, e tinha duas moças lá. Aí eu perguntei para uma delas, falei, vocês têm uma Bíblia aqui bem legal, né? Falei assim, você já leu a Bíblia? Falei, não, nunca li, né? Falei, então ela tem algo muito valioso. Eu falei para ela, se você soubesse o valor dessa palavra que você tem em mãos aqui, você iria ler ela todo dia. Ela falou, eu leio de vez em quando em casa e tal. Eu falei, precisa ler. Então, não sei, pode ser que Deus, pode ser não, eu creio que Deus vai, né, usar essa palavra para que eles ali possam ler a Bíblia, né? Ou então aquele conceito de que você abre a Bíblia lá, deixa a Bíblia aberta dentro do carro lá e ninguém vai roubar o seu carro. Eu já vi casos da pessoa fazer isso e de repente chegar lá o carro ter sido invadido, né? Com a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Então, a Bíblia aberta sem a gente estar alimentado dela, irmãos, ela ela tem valor, mas não tem fundamento para nossas vidas, né? A palavra de Deus está ali, basta a gente querer. Então nós devemos desenvolver práticas diárias da leitura, né? Não por obrigação, né, irmão? Não vou ler porque por obrigação, por peso, mas por amor e necessidade espiritual, irmãos, né? Um dos propósitos que eu fiz com Deus esse ano foi chegar no final do ano, terminar a Bíblia novamente, sabe? Terminar de ler toda a Bíblia, irmãos. Até aqueles livros mais difíceis de compreender, se você ler, você vai lendo, e uma hora o Espírito Santo vai te abrir a mente e Deus vai falar com você de infinitas maneiras. Usa várias formas para se comunicar com a gente, né? Inclusive a comunicação hoje foi um dos atributos de Deus que nós falamos de manhã, né? Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus, né? Quando eu estou em conflito interno, muitas vezes, né? Quando nós estamos em conflito interno, o que nós fazemos, né? Sabe? Todos nós aqui temos nossos conflitos, né? Cada um de você tem seu conflito. Às vezes, aquele segredo que só você sabe, ou só você e sua esposa sabe, ou só você e sua família sabe. Algo que está guardado ali, né? O que você fala com Deus, né? Então nós devemos buscar na palavra a direção de Deus. Senhor, o que eu devo fazer nessa situação? Buscar consolo e correção para a vida prática, irmãos, né? Deus é um Deus amoroso, um Deus que Ele nunca vai te abandonar, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus nunca vai nos deixar na mão. Ele nos conhece desde o ventre materno. Ele já estava nos gerando e nos formando, irmãos. Então nós devemos buscar consolo, buscar direção. Senhor, qual que é o próximo passo que eu devo dar, Senhor? Para que caminho eu devo seguir? Devo ir para frente, para trás? Devo fazer esse negócio? Não devo fazer esse negócio? Né? Eu tenho certeza, irmão, se colocarmos isso nesse novo ano, agora em 2026, em nossas vidas, leitura da palavra, jejum,
oração, prática da palavra de Deus, irmãos, nós vamos estar abençoados, não só a nossa vida individualmente, como também abençoar o nosso próximo. Você vai ser bênção lá na sua casa, você vai ser bênção lá no seu trabalho, você vai ser bênção lá na sua escola, você vai ser bênção onde você estiver dentro do Uber, você vai abençoar a vida do Uber, do motorista do Uber, você vai ser bênção, irmãos. Mas para isso, irmão, nós devemos seguir o conselho do apóstolo Pedro. Senhor, arranca de mim, Senhor, tudo aquilo que não produz fruto. Arranca de mim, Pai, tira de mim toda a erva daninha, né? Faz de mim um vaso novo nas tuas mãos, eu quero ser usado por ti, Deus. Outro detalhe, irmãos, né? A Bíblia tem que ser o centro da nossa vida, né? Jesus Cristo, o centro da nossa vida. E a Bíblia, o centro do nosso ensino, né? De pregação, de decisões, né? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ter estímulo, né? Nós vamos estimular uma fé que se alimenta da palavra. E não apenas de experiências emocionais, como eu já falei, né? Ser uma igreja, né? Que ensina a amar e a viver a palavra de Deus, não só ouvir, irmãos. Eu sou igreja, nós somos templo e nós somos igreja, né? Então, quando nós nos alimentamos e nós nos unificamos, irmãos do céu, ninguém segura a igreja de Cristo, né? A Bíblia fala assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Amém? Então, quem encontra a palavra doce não vive dependente daquilo que o mundo oferece, né, irmãos? Por isso que as pessoas que não conhecem a Cristo, que estão muitas vezes perdidas, elas vivem daquilo que o mundo oferece, das migalhas, né? O diabo, ele tem migalhas. Muitas vezes parece muito legal o que ele oferece, mas no fundo, né? No fundo é só maldição, drogas, prostituição, beberrices, né? E nós somos chamados para ser luz, para ser sal, né? Para oferecer algo a mais, né? E as pessoas estão ansiosas, estão com sede da palavra de Deus. E nós somos mensageiros, portadores da verdadeira palavra de Deus. Então Pedro também, ele nos chama, irmãos, à medida que a gente vai aplicando a palavra em nossas vidas, né? Primeiramente, quando a gente conhece a Cristo, a gente abandona o pecado. E o abandono do pecado nos faz nascer de novo, ser nova criatura, novo homem, nova mulher. O abandono do pecado, né, ele gera em nós aí o desejo intenso pela palavra, irmão. Então, quando eu não quero pecar mais, eu falo, Senhor, me ensina a buscar a tua palavra, e eu começo a ter um desejo intenso pela palavra de Deus, né? Ou seja, eu não vou ficar alimentando para toda a vida só do leite espiritual, irmãos. Vai chegar um tempo que nós vamos ter que comer uma feijoada. Por que o apóstolo Pedro fala leite espiritual aqui? Porque muitas vezes alguém chega novo na igreja e não adianta você querer dar logo uma feijoada que ela vai passar mal. Então o leitinho, igual uma mãe amamenta seu filho, né? Assim também é o crescimento do irmão, o crescimento do cristão. Mas muitas vezes tem irmãos que vai a vida inteira e parece que está sempre querendo tomar o leite, né? Então a Bíblia ensina que nós temos que caminhar, sabe? Sair, mudar de fase na vida cristã. Não se ficar alimentando só do leitinho, né? E quando eu abandono o pecado também, então eu começo a crescer espiritualmente, abandonando o pecado e me alimentando mais da palavra de Deus. Lá em Efésios 3,18, a gente já leu, não lembra? Efésios 3,18, por favor. Ah, tá. Lá diz assim: assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento,
é a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então a palavra de Deus, ela nos mostra a conhecer o Senhor, a conhecer a Cristo. E Pedro estava exortando aquele povo, porque eles estavam se afastando, deixando de lado. E a palavra vem para nós hoje, irmão, porque a gente muitas vezes não caia nas mesmas armadilhas, muitas vezes por achar que conhece demais, não preciso mais, eu vou ficar em casa, vou ficar assistir pela internet e tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, Então nós devemos caminhar, seguir em frente, nunca abandonar a palavra de Deus. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, olha lá que diz: cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, irmãos. A nossa fé nos leva a Cristo. Cristo, ele é o centro da Bíblia, ele é o centro da palavra de Deus, Todo o nosso testemunho nos leva a Cristo. Todo o nosso testemunho de vida é para levar as pessoas a Cristo. Aquilo que a gente alimenta, a gente enche-se do alimento espiritual e é isso que a gente vai levar para frente, irmãos. E para os nossos ensinamentos, irmão. Então, como eu falei, valorizar a palavra de Deus, desenvolver prazer diário na leitura bíblica, buscar palavra de direção, colocar a Bíblia no centro, estimular uma fé que se alimenta da palavra e não viver dependente apenas daquilo que o mundo oferece, E em quinto ensinamento, irmãos, que a gente traz aqui, Pedro nos ensina, Ele fala assim: se já provamos da bondade de Deus, Antes eu queria falar assim, crescer na fé, irmãos, é um processo contínuo, tá? Não é algo que eu não posso exigir de uma pessoa nova na fé, ela chegue e já cobrar atitudes cristãs dela assim. Tem que ser com ensinamento, é por isso que existe o discipulado, Então nós temos que crescer na fé, crescer espiritualmente, crescer em conhecimento, para que a gente possa se tornar discipuladores da palavra de Deus. Buscar conhecimento em Cristo por meio da palavra, oração e prática diária. Viver em verdade com amor, firme nos princípios, mas com atitudes humildes e compassivas. Incentivar o crescimento espiritual, Incentivar o crescimento, não só vir aos cultos, mas com atitudes. Ensinar a verdade bíblica com amor, evitando também o legalismo quanto à superficialidade, E promover uma comunidade que cresce em unidade, caráter e semelhança com Cristo. Aqui o legalismo, acho que todo mundo sabe, O legalismo é você falar assim, para você vir na rua, você tem que vir com essa vestimenta, Ou então, para você vir na rua, você tem que ter esse modelo. É claro, são doutrinas que os homens pregam aí, irmãos. Mais uma vez, no meu trabalho também, um rapaz queria me levar para uma outra igreja, denominação. Aí eu comentei com ele, eu falei, mas para mim na sua igreja eu preciso comprar um terno e uma gravata? Eu não tenho. Aí ele falou assim, não, no primeiro dia não, você pode ir, mas depois tem que comprar. Eu falei, por quê? Porque o terno é o escudo do cristão. Misericórdia, está todo mundo desprotegido aqui hoje, irmão? Se o terno for o escudo cristão, isso aí é legalismo, irmão. Legalismo, nós devemos fugir do legalismo. É claro, nós devemos se apresentar na igreja com decência, Isso aí é fato, As mulheres com decência, homens vestidos decentemente, isso aí é fato. Mas legalismo, falar, você não pode vir com essa camiseta, você não pode vir com essa roupa X ou Y e tal. Irmãos, isso aí não é o que Deus espera, porque Deus sonda o coração, Não adianta você estar com um terno vestido dentro de um carrão aí, mas com o coração endurecido, de soberba, de amargura, de tristeza, Então nós devemos aprender, irmão, a ter maturidade cristã, E que é o equilíbrio entre a verdade de Deus e o amor que nós vamos exercer através da palavra de Deus, E aqui também uma igreja madura, e como nós fazemos parte da igreja, uma igreja cresce em Cristo e ela reflete Cristo, irmãos,
Eu tenho certeza que a igreja aqui tem crescido muito nesses últimos 2 anos. Eu tenho certeza que vai crescer muito mais, irmãos. Porque a igreja aqui hoje tem sido uma referência aqui na Vila Nova. O irmão Levi que mora aqui, tem ou não tem, irmão Levi? Entendeu? Então quem olha para a igreja no passado, apesar de eu não conhecer a igreja, a história, só vejo alguns irmãos falar, né? E quem vê hoje, esse é o caminho, irmãos. A igreja ela tem que ser ali uma luz no fim do túnel, né? Onde a pessoa venha, participe, e os irmãos sejam assim cheios do Espírito Santo para poder ensinar, poder ministrar, poder abraçar um jovem, né? Independente da forma como ele está vindo, porque Deus não está preocupado, né? Deus fala, vinde a mim que eu é que faço a obra, né? Vinde a mim como estás, né? Você não deve esperar, Senhor, depois que eu arrumar minha casa, depois que eu fazer isso, depois que eu fazer aquilo, eu vou. Não. A gente vê muitas pessoas falando isso. Eu preciso primeiro acertar a minha vida. Não. Né? Se fosse assim, misericórdia, nós estávamos todos condenados. Então, vinde a mim como estás, né? A igreja tem que estar sempre de portas abertas para receber as pessoas, né, necessitadas. E quinta e última ensinamento, irmãos, Pedro nos faz refletir, né? Se já provamos da bondade de Deus, né, irmãos? Quantos aqui já provou da bondade de Deus em sua vida? Quantos aqui? Creio que todos, né? Todos já recebeu uma bênção, todos já teve algo que falou, nossa, como Deus foi bom comigo, né? Como Deus cuidou da minha saúde, como Deus me abençoou. O simples fato da gente acordar de manhã e ter um café da manhã, ter o almoço, ter o jantar, ter um café da tarde, irmãos, chegar à noite, ter um leito, uma cama quente para, sabe, o simples fato da gente ter isso, já é a bondade de Deus em nossas vidas, né? Porque há muitos e muitos e muitos que não têm, que, como eu falei, estão vivendo aquilo que o mundo oferece, tá? Então Pedro, ele nos ensina, né? Aí ele fala assim, lá no Salmos 34:8, por favor. Provem e vejam como o Senhor é bom. Ele fala assim, bem-aventurado é o Senhor, bem-aventurado é o homem que nele se refugia, né? O que é um refúgio, irmãos? Eu estava ouvindo um testemunho de um jovem, né, daquele ataque de Israel, que o Irã atacou Israel, ou vice-versa, ali na faixa de Gaza. Ele estava falando que ele estava ali numa rave, né, uma balada lá naquela cidade, naquele local, e de repente começou a ouvir muitos fogos. E ele falou, nossa, o pessoal está fazendo festa aqui, muito barulho de fogos, né? Parecia artifício. E não era, eram bombas sendo lançadas, né? Sobre a faixa de Gaza, né? E naquele momento ele disse que começou a explodir tudo ali. Ele começou a ver pessoas morrendo. Aí tinha um casal, né? Inclusive que faleceram nesse período. Eram amigos dele, um casal. E eles falaram, olha, tem um bunker ali, vamos nos refugiar no bunker. Né? Eles se refugiaram naquele bunker, mas de nada adiantou, porque o bunker era do lado de um ponto de ônibus, e eles que entrou lá dentro e de repente só via tiro e bombas para aquele lado lá. Enfim, ele fala que ele não sabe como que ele saiu vivo, mas que ele olhava do lado dele, todos os jovens que estavam ali, a grande maioria, quando estavam muito feridos, estavam mortos, né? Ele tentou se refugiar, mas o verdadeiro refúgio, irmãos, está em Deus, né? Porque mesmo que uma pessoa morra naquelas condições, muitas vezes sendo bombardeada ou sendo ali em meio àquela situação, se ela estiver refugiada em Deus, né, ela está garantida. É claro que um jovem cristão não frequenta rave, né, irmãos? Então, necessariamente eu acredito que ali naquele meio não tenha cristãos, né? Mas se em algum momento a gente precisar fugir ou se refugiar, né? Nunca se esqueça que o maior refúgio e fortaleza que nós temos é o Senhor, né? Então provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele
refugia. Lá em Lamentações 3:22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. As misericórdias de Deus é uma fonte inesgotável, irmãos. Por isso, nós estamos amparados, né? Mas Deus, dentro da sua plenitude, dentro da sua justiça, né? Ele é um Deus amoroso, Ele ama, mas muitas vezes Ele permite, né, que algumas situações, algumas diversidades, a gente enfrente. E às vezes a gente não entende, Senhor, por que eu estou passando por isso? Né? Às vezes tem algo na minha vida que eu preciso me libertar, mas eu não largo, então Deus permite que aconteça algo para que eu venha amadurecer, para que eu venha crescer, irmãos. Mas Ele não deixa de ser fonte inesgotável de amor, de bondade e de perdão. E para nós, para os nossos ensinamentos, então Pedro ensina-nos hoje, né? Experimentar Deus na prática, né? Confiar nele mesmo em meio às nossas dificuldades, não apenas conhecê-lo de ouvir falar, certo? Ou seja, ser praticante, né? Estar inserido no meio do povo de Deus, né? Imagine, se você tem uma churrasqueira na sua casa lá e tem a brasa que está toda ardente. Você pega uma daquelas brasas, deixa fora no cantinho. Quanto tempo aquela brasa vai durar? Assim também, irmãos, somos nós, né? Na igreja. Se a gente se afasta do convívio da igreja e fala, não preciso estar no meio dos irmãos, né? Não preciso ir nos cultos, não preciso participar da EBD, não preciso participar das orações ou dos projetos da igreja, irmãos, vai acontecer com isso, a gente vai esfriar. A gente esfria. Por quê? Porque o inimigo, ele é astuto, né? Então, a todo tempo, nós somos lá fora, quem está fora da palavra de Deus é bombardeado, irmãos. É bombardeado com informações, com situações, enfim, muitas coisas que fazem a gente desfocar da palavra e sair do verdadeiro caminho, né? Por isso nós temos que ser como uma brasa, irmãos, estar presente na igreja, uma brasa viva, né? Nas mãos de Deus e permitir ser usado por Deus. Lembrar diariamente que a misericórdia do Senhor é que nos sustenta, especialmente nos dias difíceis, né? Pedi oração hoje para dois senhores aqui, né? São 4 pessoas que vivem numa mesma casa, 2 senhoras com mais de 70, cuidando de 2 irmãos, de uma irmã de quase 80 e de um irmão com 60 e poucos, né? E aí eu vejo ali as dificuldades que elas têm, né? Mas o amor que elas têm em cuidar daqueles irmãos, né? E aí um dia eu encontrei uma delas na rua e perguntei, como que tá seus irmãos, né? Eu não sabia, mas um deles tinha ficado internado lá mais de 32 dias, fazendo 3 cirurgias, e ele estava em fase de recuperação, e falou, o Pedro, né? O irmão Pedro, acabou de voltar do hospital e está se recuperando. Eu falei, mas quem que está ajudando a cuidar? Ela falou, estou eu, a minha irmã, né, 2 senhoras de acima de 70 anos, bem pequenininhas, né? E de vez em quando alguém vai ajudar e tem uma cuidadora que fica durante a semana, mas nos finais de semana não tem quem cuide. Não teve jeito, irmãos. Naquela hora o Espírito Santo falou, pode oferecer ajuda, né? E faz 3 semanas, para a graça de Deus, que eu estou indo lá, estou ajudando, né, dar banho. Ele é pesado, então para colocar ele na cama elas não conseguiam, então elas faziam ali a higiene dele na cama mesmo, né? Então a partir daquele sábado lá, eles começaram a tomar banho certinho e tal. E assim, irmão, a gente tem que se permitir Deus usar a gente. Eu estou contando isso aqui, irmão, não é para engrandecer não, tá? É porque muitas vezes as nossas atitudes, nossos gestos, né? Pequenos gestos de amor que a gente oferece lá fora, irmãos, é onde a gente mostra Cristo em nossa vida, né? E para graça de Deus, no primeiro dia que eu estava lá, chegou uma família de visitantes lá de Angatuba, 3 pessoas chegaram, estavam sentadas enquanto a gente fazia os cuidados lá. Aí no final, o Espírito Santo falou, agora você vai ministrar uma palavra aí, irmão. Deus me deu uma palavra e teve um senhor, né, um dos cunhados dele lá, que começou a chorar, irmãos. Então, irmãos, nós devemos abrir o nosso coração para Deus e falar, Senhor, me usa, Pai.
Me usa porque as pessoas estão sedentas. Muitas pessoas frequentam a igreja. Às vezes não é sedenta porque está afastado, está desviado ou porque está caído, não. A pessoa está de pé ali, se fortalecendo, buscando, segurando em algo, né? Com todas as forças ali, Deus amparando. Mas às vezes não conhece a verdadeira palavra de Deus, irmão. Então às vezes esses momentos Deus te usa, né? É esses momentos que nós devemos estar preparados, capacitados, né? E buscando a santificação para o nosso crescimento, né? Porque a Bíblia fala, Deus fala, sede santos porque eu sou santo. Então nós devemos imitar o Senhor. Lá em Gênesis fala, né? Nós somos a imagem e semelhança de Cristo, né? Como ser humano, mas também nós temos que ser a imagem e semelhança de Cristo em caráter, né? Ou seja, falar, Senhor, me mostre, me ensine a pensar como Cristo pensava, a agir como Cristo agia, a fazer como Cristo fazia. Quando tiver uma dificuldade, pergunta, o que Jesus faria? Né? Quando alguém te confrontar, muitas vezes, te ofender, fala, o que Jesus faria neste momento, nesta hora, nessa circunstância, né? Como que eu posso representar Jesus através da minha vida, irmãos? Eu tenho plena certeza, irmãos, que quando a gente pratica a palavra, que a gente ora, que a gente busca, Deus vai te usar, irmãos. Porque Deus não nos dá espírito de covardia, mas Deus nos dá espírito de ousadia, né? Espírito de ousadia para que nós possamos ser usados por Ele e ser instrumentos bem calibrados nas mãos dEle. Amém, irmãos? Desenvolver então uma fé confiante e grata, irmão. Gratidão, né? Gratidão. Lá em Êxodo, né? Quando o povo estava saindo do Egito, rumo à terra prometida, né? Diante de tantas coisas que Deus fez, né? Os livramentos, as 10 pragas que Deus enviou no Egito lá, onde Deus falou, olha, na 10ª praga vocês vão ungir os umbrais, ou seja, ungir ali os beirais das entradas de seus lares, com o sangue de um cordeiro imaculado, com o sangue de um cordeiro puro, né? E assim eles fizeram. E ali passou os anjos de Deus ali, e todo primogênito egípcio, né? E de quem não fez aquilo que Deus tinha ordenado, morreu, inclusive os primogênitos dos animais, que são ali os bois, as ovelhas, todo primogênito morreu. E o povo viu tudo isso, irmãos. Mas no meio do caminho, o que o povo fazia? Murmurava, né? De repente, eles saíram do Egito, uma grande multidão, Moisés sendo enviado por Deus, tá? Eu estou entrando nesse contexto, irmão, só para falar da gratidão, tá? De repente, aquele povo ali caminhando, Deus, o deserto, né, ele é um lugar que durante o dia é um calor terrível, né, eu creio que acima de 50 graus, ou mais, bem mais até, e à noite é um frio terrível, né? O deserto é muito calor e muito frio. Então, durante o dia, aquele povo via ali Deus caminhando com eles. Durante o dia, Deus colocou ali, né, uma coluna de nuvem que caminhava com o povo, e o povo parava, se acampava, e aquela nuvem ficava ali estabelecida neles, fazendo o quê? Sombra, né? Fazendo sombra para que aquele povo estivesse ali, e eles pudessem olhar para aquela nuvem e falar, o Senhor está conosco. E durante a noite, irmãos, uma coluna de fogo, né? Até algo assim que você fala assim, é difícil imaginar, mas uma grande coluna de fogo, que além de iluminar, espantar ali, eu creio que talvez muitas vezes os animais ferozes, eu creio que aquela coluna de fogo também aquecia aquele local, para que o povo não perecesse naquele local. Mas o povo, o que o povo fazia? Irmão Galberto, o que o povo fazia? Murmurava, o povo reclamava. Ah, Senhor, lá no Egito a gente comia isso, que a gente tinha aquilo, aí o Senhor nos trouxe aqui para morrer, e Moisés, né, fazendo a obra de Deus ali, carregando aquele fardo pesado, vinha tudo sobre as costas dele. Moisés, você não trouxe no deserto para morrer, e agora? Então, irmãos,
gratidão, irmãos, tá? Gratidão por tudo, né? Que nós temos, né? Em nossas vidas, tá? Pela nossa saúde, por aquilo que a gente se alimenta, tá? Nós devemos também, a igreja, né? Falando um pouco da igreja agora, a igreja deve ser um lugar onde as pessoas experimentam a graça de Deus, né? Não apenas regras, né? Tem igrejas, irmão, tem doutrinas aí que tem um monte de regrinha. Ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro e tal, né? Pergunta para Deus, fala, Senhor, qual que é a sua doutrina? É claro, existem regras na igreja de bom comportamento, né, irmão? Porque um cristão não pode ter mau comportamento, né? Agora nós estamos prestes a um retiro, um acampamento espiritual, né? Então, o acampamento é um lugar de diversão, um lugar de crescimento, né? É um lugar de busca constante de Deus, mas também é um lugar de lazer, né? Onde você vai ter comunhão, vai brincar, vai jogar um futebol, vai nadar ali, vai rir, né? E Deus quer isso. Deus é um Deus que ele dá esses momentos para a igreja, né? Então, irmãos, desenvolver não só na igreja, mas na nossa vida também, ser pessoas alegres, felizes, né? Agradecidos pelo que Deus tem nos dado, né? Viver e anunciar a misericórdia contínua do Senhor, acolhendo e restaurando vidas, né? Ou seja, nós devemos testemunhar que Deus é misericordioso e contínuo e ser acolhedor, né? Ser pessoas... quando nós depararmos com pessoas que muitas vezes precisam da nossa ajuda, nós acolhermos e abraçarmos, né? E não julgarmos. E a igreja também é um lugar de testemunhar a bondade de Deus por meio de atitudes, práticas de amor e cuidado, né? Então, quem prova da bondade de Deus aprende a confiar e nunca a desistir, né, irmãos? Uma igreja marcada pela misericórdia de Deus revela a bondade de Deus ao mundo. Nós somos embaixadores de Cristo, né, aqui na terra. Então nós somos representantes de Cristo. Nós devemos revelar às pessoas, ao mundo, que ainda há esperança e que ainda há salvação, né? Há muitos lugares que você vai, a pessoa fala, mas esse mundão não tem mais jeito. Esse mundão tá perdido, né? Tem jeito, irmãos. Tem jeito, porque Deus não perdeu o controle de nada, né? Tudo é permissão dele. E se ele trouxe você até aqui, e se ele permitiu que você conhecesse a Cristo, é porque ele quer te usar, não só quer, como ele vai te usar. Pode crer nisso. Voltando aqui um pouquinho, né? Lá em Hebreus 5,12, né? Vai falar assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Tá diferente a versão aqui. Pode voltar aí, por favor. Vou lendo a versão aqui. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente a princípios elementares da palavra de Deus? Estão precisando de leite, não de alimento sólido? Não, aliás, estão precisando de leite, não de alimento sólido, né? Então Pedro está falando isso aqui já para aqueles cristãos já mais antigos, né? Olha, escuta aqui, você já está há tanto tempo na igreja e ainda precisa que alguém ainda mostre o caminho para você, né? Irmãos, então, nós devemos buscar crescimento espiritual, irmãos. Amém? Queria convidar os irmãos para que baixassem sua cabeça neste momento.